Senhoras e senhores, meu respeitável público, no início, campos de rugby, velódromos ou até mesmo uma grande sala de jantar cheia de cristais ou com um tapete bem legal serviam para jogar futebol. Com o aumento da popularidade, isso mudou. Os clubes precisaram sair da casa da avó e jogar em um lugar propício. Fred Caldeira. Marcelindo Beckler, amigas e amigos, um abraço para vocês, muito bom dia, muito boa terça-feira de decisões na Liga dos Campeões, que estão brindadas com grandes estádios, né? Então, o tema também tem um pouco de Liga dos Campeões aqui, mas a gente vai puxar um pouco o fio da história, por exemplo, lembrando do primeiro grande estádio do futebol inglês, que está prestes a ser inutilizado, que é o estádio de Goodison Park, aberto pelo Everton em 1892, curiosamente depois do Everton deixar Anfield, né? Everton, que jogou primeiro, foi o primeiro clube de futebol a utilizar a área do hoje estádio do Liverpool, deixou aquela área, construiu o Goodison Park em 1892 e vai inaugurar um novo estádio a partir da próxima temporada. Naquela época, o estádio ele servia muito mais para você trazer pessoas e agora depende do tipo de pessoa que você quer trazer, porque os clubes querem ganhar cada vez mais dinheiro. Então, por que o Everton está construindo um novo estádio? Por que o novo Bernabéu? Por que o novo Camp Nou? A gente explica tudo isso depois da vinheta. Pois bem, quando a gente olha para a história dos estádios no século XIX, muito aqui na Inglaterra e claro no século XX ao redor de todo o planeta, a gente vê que os estádios tinham muita gente com estruturas geralmente muito precárias, né? Eles não eram totalmente fechados, as pessoas se aglomeravam em muros, em arquibancadas geralmente superlotadas. E antes das super transmissões, dos direitos televisivos internacionais e das super transferências, praticamente toda a receita de um clube de futebol ela vinha da venda de ingressos, né? Como um artista fazendo show em tempos de Spotify. Ele precisa daquela galera porque recebe muito pouco de outras maneiras. O futebol meio que inverteu isso ao longo do tempo, né? Porque a porcentagem do dinheiro vindo da bilheteria ela foi diminuindo ao longo do tempo e agora a gente vê o sentido contrário, né, Becker? Os estádios ganhando um pouco mais de importância. Então, naquela época, quanto maior o estádio fosse, mais gente ele trazia e mais condições o clube tinha de investir no próprio time de futebol. Por muito tempo o estádio tinha uma função muito básica, ele precisava ser resistente, era um monstro de cimento no meio de uma cidade que precisava abrigar o maior número de pessoas possível e ponto final. Era para isso que serviam os estádios. Por exemplo, a gente vê muitos estádios do Brasil antes das reformas para a Copa do Mundo, Mineirão, Maracanã, Morumbi, esses grandes estádios brasileiros, por exemplo, na Europa a gente também tem, os estádios italianos ainda estão nesse ponto e era só isso. Hoje isso mudou. 2 pontos essenciais foram colocados. Primeiro, ganhar mais dinheiro com camarotes VIP, dá muito mais dinheiro. Uma entrada VIP às vezes custa 10 vezes mais um assento VIP do que um assento normal. Num clássico, por exemplo, aqui eu tenho um amigo que já teve a oportunidade de ir num lugar VIP, 2.500 euros. O ingresso normal custava cerca de 150, custava 15 vezes mais um lugar no VIP do que um assento normal. Então os clubes querem, quem vai pagar 10 vezes mais ou 15 vezes mais. E um outro ponto muito importante, que um clube de futebol normalmente recebe 25 jogos por temporada. Isso dá 25 dias. Então, o que fazer com os estádios nos outros 340 dias do ano? É o que os clubes estão tentando responder, eles estão tentando achar soluções para isso, e é como eles hoje estão fazendo para ganhar mais dinheiro com seus estádios. Vou trazer o exemplo mais recente de todos, do maior clube, que acabou de reformar seu estádio, que é o Santiago Bernabéu. O novo Santiago Bernabéu rendeu ao Real Madrid na última temporada 307 milhões de euros. Isso não é só com futebol. Também tem os eventos, os tours e tal. É quase 30% do faturamento total do clube. Real Madrid que tem um faturamento superior a 1 bilhão, 307 milhões só com estádio, 29%. A expectativa é que para essa temporada o clube ganhe quase 50 milhões mais. Isso vai ter que ser revisto por conta dos shows que não vão mais poder ser no Bernabéu, porque faz barulho para os vizinhos, mas a previsão inicial pelo menos era essa, o que subiria 14% em relação ao ano passado.
que foi 307 milhões. Para a gente ter ideia, pré-pandemia, aqui não vale muito a pena olhar os números 19 e 20, 20 e 21 até 21 e 22, porque os estádios estavam ou totalmente ou parcialmente fechados. Pré-pandemia, 2017, 18 e 18 e 19, o Real Madrid ganhava 174 milhões com seu estádio. A previsão para esse ano de 354 é o dobro do que o Real Madrid ganhava até os últimos anos que ele pôde utilizar o seu estádio completamente cheio, que foram os anos pré-pandemia. Em menos de 10 anos, o clube vai ganhar o dobro de dinheiro do que ele ganhava com seu antigo estádio. Se a gente for voltar 20 anos no tempo, o que o Real Madrid ganhava com o estádio representava 22% e hoje representa 30%. Além de ter o aumento total sido muito maior em relação às receitas, o Real Madrid naquele ano ganhava 300 milhões de euros, ganhava 3 vezes menos do que ganha hoje. Também aumentou a porcentagem do que o Real Madrid ganha com o seu estádio. Como que o Real Madrid ganha dinheiro com o Santiago Bernabéu? 1 milhão e 800 mil pessoas foram ao estádio em dias de jogos e 1 milhão e 300 mil pessoas em tour, para fazer o passeio do Santiago Bernabéu, o tour no museu. 10 milhões de euros ganha o Real Madrid a cada match day, a cada jogo, 25 jogos por temporada, 250 milhões. Em 2023 tinha sido 122 milhões, ganhou muito mais o Real Madrid de um ano para o outro. E com o Tour, são 6 mil visitantes por dia, paga cerca de 35, 40 euros para entrar, 75 milhões de euros de tour e de evento, de show, é o que o Real Madrid ganha com seu estádio, Frederico. E o Camp Nou está muito próximo de ser reaberto, um novo Camp Nou, um Camp Nou repaginado, e a gente já tem projeções que mostram o impacto que isso vai ter para o Barcelona, né, Beckler? Na temporada 22-23, ainda no Camp Nou antigo, o Barcelona gerou 229 milhões de euros. Olha a queda para o Montjuïc, né? E na temporada 23-24, quase metade, 126 milhões de euros. E a projeção do novo Camp Nou é de 350 milhões. Entra nessa casa do Real Madrid e do Santiago Bernabéu, né? Sim, 50 milhões vão ser com sócios, né? O que alguém paga para ser sócio para ter direito a comprar a entrada depois. 74 milhões com a venda de ingressos. 76 milhões com a área VIP. Olha como que a área VIP vai render mais ao clube do que a própria venda de ingressos. E tem menos ingressos para a área VIP do que para os torcedores comuns. 80 milhões de museu e tour, que o Barcelona espera ganhar, e ainda 47 milhões de patrocinadores, Camp Nou Spotify, o Spotify Camp Nou na verdade, então ainda tem o naming rights, o Camp Nou. Barcelona passou a ganhar 100 milhões menos, de 229 para 126, para depois ganhar 120 milhões mais. Então, por que remodelar o Camp Nou nesse período que o clube está tão mal economicamente? Porque se não remodela agora, vai ganhando 120 milhões que ele pode ganhar a mais, menos, enquanto não tem o estádio. Então, quanto antes fizer, quanto antes ficar pronto, é a saída e é o que todo clube hoje está pensando em fazer. Todo clube grande hoje está pensando em ter um estádio que possa explorar muito a área VIP, tour, museu e esse tipo de coisa para gerar uma receita muito maior. Dar um passo para trás por 1 ou 2 temporadas para depois dar 3 passos para frente para o futuro, até onde a gente consegue ver, até uma nova necessidade de expansão, etc e tal, mas isso já garante algumas décadas de um faturamento muito maior e vale a pena você, entre aspas, perder 1 ou 2 temporadas. Aqui na Inglaterra, o processo de troca de estádios, ele começa principalmente na virada do século, né? Na primeira década do século XXI, a gente tem a troca do Arsenal de Highbury para o Emirates, do Manchester City de Main Road pelo Etihad Stadium, expansões de outros estádios, do Stamford Bridge, do Chelsea, do Old Trafford, do Manchester United. É um processo de tentativa maior de organização dos estádios, principalmente depois da tragédia de Hillsborough em 89, né? Então isso vem meio que na mesma esteira da Premier League. Inclusive a criação da Premier League vem na esteira da tragédia de Hillsborough. Então a gente tem a Inglaterra muito preocupada com isso. Só que no caso inglês, a porcentagem do match day, a porcentagem de quanto o clube ganha por jogo, ela é menor por conta dos direitos de transmissão, que são muito maiores do que em outros países, como por exemplo a Espanha com La Liga e tudo mais. Então os estádios eles não têm uma importância tão grande assim no orçamento dos principais clubes, mas ainda assim é importante que você ganhe na visão dos clubes, né? Na visão do cara que vai lá fechar a conta para contratar jogadores, etc e tal, que você ganhe o máximo possível. Então, a gente tem, nos últimos anos, o Tottenham saindo de White Hart Lane para o novo estádio, que é o mais moderno
da Inglaterra até o momento. O Liverpool expandiu bastante Anfield, o Manchester City está expandindo o Etihad Stadium, o Manchester United acaba de lançar um novo projeto de um novo Old Trafford, que eu espero que seja chamado de New Trafford, para 100 mil torcedores. Já é o maior estádio de clubes, o Old Trafford. Na Inglaterra vai ser o maior estádio em geral, superando a capacidade de Wembley. E o Chelsea tem tentado buscar novos projetos para ter um novo estádio há bastante tempo, desde a época do Abramovich, e até agora nada foi colocado de fato no papel como um projeto junto à Prefeitura de Londres. Vamos ver o que o Chelsea vai conseguir arrumar, porque o Stamford Bridge realmente está ficando muito acanhado, próximo dos principais rivais. Segundo a UEFA, a Premier League, somente em venda de ingressos, gerou na temporada passada, 23-24, quase 1 bi de libras, 830 bilhões, quase o dobro de La Liga, 481, e Bundesliga, 430. Dos 10 clubes no futebol europeu que mais ganharam dinheiro, estou falando só de venda de ingressos, 6 são ingleses. Na ordem dos ingleses, Arsenal, que ganha mais dinheiro do que todos os outros, United, Tottenham, Liverpool, Manchester City e o Chelsea, ficando um pouco para trás. Quem vai se aproximar desse pelotão do Big Six é o Everton, como a gente já falou, vai inaugurar o novo estádio na próxima temporada e aparentemente as projeções são de pelo menos dobrar o match day, né? De você passar de uma casa de 18, 20 milhões por temporada, o que é muito pouco, para pelo menos 40, 45. Então o Everton, com aumento de capacidade, com aumento de venda de camarotes e tudo mais, vai conseguir gerar muito mais dinheiro com o próprio estádio. Dessa lista dos top 10 clubes que mais arrecadam, você tem aí a colocação geral dos clubes e por onde estariam Barcelona, Real Madrid, Paris Saint-Germain? Eu tenho. O Real Madrid é o primeiro, 23-24, só de venda de ingressos, 153 milhões de libras. PSG é o segundo, com 139. Aí tem o Arsenal com 127, o Bayern de Munique na quarta colocação com 109 milhões. Manchester United 107, Tottenham 102, Barcelona 96. Entram então Real Madrid, Paris Saint-Germain, Bayern de Munique e Barcelona, né? Lembrando que o Barcelona está jogando no Montjuic, que tem metade da capacidade do que terá o Camp Nou, então por isso fica ali atrás. O último ano do Camp Nou o Barcelona foi o recordista europeu. Isso mostra muito o terceiro ponto que a gente quer tocar aqui no programa, que é como que os outros países fazem, né, para alcançar as receitas, ou o que eles deveriam fazer e que, por exemplo, a Itália não está fazendo. Porque o que os clubes da Espanha querem, por exemplo, o Barcelona e Real Madrid, é explorar ao máximo a máquina comercial que eles têm, o interesse de turistas, o interesse global desses clubes, e a Espanha é um dos países, é o segundo país mais visitado da Europa, né? Só a França é mais visitada, então as grandes capitais como Barcelona e Real Madrid, aproveitar que o turista vem tanto para ir em jogo, colocar o preço do ingresso muito caro, como também para o tour dos estádios e mostrar a grande história que esses clubes têm. Tem um clube que até gostaria de fazer um grande museu, mas não tem uma história muito grande para contar, por exemplo, o Paris Saint-Germain. O Paris Saint-Germain não consegue ainda colocar no museu uma grande história para contar, mas tem ganhado muito dinheiro com o Match Day. E os italianos, por outro lado, têm muita história para contar, têm visitantes, mas têm muita dificuldade de atrair o torcedor para os estádios e ganhar muito dinheiro com os estádios. Por quê? Porque não modernizaram os estádios. O estádio da Juventus é moderno, mas não consegue atrair tanta gente. Tem até matérias falando por que o estádio da Juventus está sempre vazio. E quem poderia fazer isso, que seria a dupla de Milão, joga num estádio muito velho, muito charmoso, simpático, histórico, mas é um estádio velho e que tem dificuldade de fazer com que os clubes italianos ganhem dinheiro. Por exemplo, segundo o levantamento da Deloitte, a Football Money League, na Itália, o Milan foi quem teve, na temporada 23 e 24, o maior faturamento com o estádio, 87 milhões de euros. Receita de jogos, a Inter 81, a Juventus 55 milhões. Esses estádios velhos, obsoletos, não conseguem fazer com que eles cheguem muito longe nas receitas. Tem um impasse muito grande entre Milan, Inter e Prefeitura de Milão para como fazer um novo estádio. Ou se vão fazer dois estádios diferentes e tal. Tem um grande problema, Fred, hoje em dia, que é onde fazer. As cidades já estão cheias demais, os terrenos são caros demais, as licenças para fazer, porque você muda todo o bairro, você muda todo o ecossistema daquela região, são muito difíceis de conseguir. Então é um problema que Inter, Milan tem e que daqui a pouco o Paris Saint-Germain vai ter também na França. Pois é, o PSG está querendo modernizar o Parque dos Príncipes e não conseguiu autorização da prefeitura. Inclusive, quando eu fui lá
para o jogo contra o Liverpool, eu conversando com a Clara e com os repórteres locais, aparentemente o PSG está esperando trocar a prefeita, para ver se a nova prefeitura consegue dar licença para expandir o Parque dos Príncipes. Em paralelo, estão procurando novos terrenos. Imagina que não deve ser fácil achar um terreno para um estádio de 90 mil pessoas em Paris, né? Então, talvez valha a pena você, entre aspas, perder algumas temporadas com a atual receita no Parque dos Príncipes para ver se você consegue remodelar o Parque dos Príncipes em vez de procurar um novo terreno e tudo mais. Até porque o Parque dos Príncipes tem uma receita muito grande, né? A gente já mostrou aqui. 170 milhões com o Parque dos Príncipes. O PSG teve na temporada passada 83% a mais do que em 2017, quando chegam Neymar e Mbappé, que são dos principais responsáveis. O PSG montou um super time para atrair mais gente. E isso funcionou. Tanto é que agora o Parque dos Príncipes está sempre cheio e gera tanto dinheiro para o clube. Quem também consegue sempre encher os seus estádios, mas com uma atração bem diferente, são os alemães. A maior média de público da Europa. A terceira divisão alemã teve uma rodada dessa temporada que conseguiu os maiores públicos do futebol europeu, porque tem grandes clubes da Alemanha hoje que estão na segunda, na terceira divisão. E especialmente a taxa de ocupação, né? Passa de 90% a 95% em praticamente todos os jogos. Mas eles não ganham tanto dinheiro assim. O Bayern de Munique ganhou 130 milhões de euros na última temporada, o Dortmund 93 milhões. E por que isso acontece? Porque o ingresso é muito barato na Alemanha. O ingresso para um jogo de Bundesliga chega a custar 17 euros, R$100 para você assistir o Bayern de Munique ou para assistir o Borussia Dortmund. E isso acontece por quê? Porque o torcedor não deixa ser caro. Os clubes são dos sócios, tem a regra do 50 mais 1, 51% não pode ser de uma entidade privada, tem que ser dos sócios, e os sócios não permitem que os ingressos sejam colocados, os preços dos ingressos sejam colocados do jeito que os donos, que as diretorias desejem, mas sim o preço que o torcedor pode pagar. Então é uma resistência dos alemães, dos torcedores alemães. Eles sabem que os clubes poderiam ganhar mais dinheiro, contratar melhores jogadores se os ingressos forem mais caros, mas eles não querem assim. Então os clubes alemães ganham dinheiro de outra forma. O Bayern de Munique tem um dos principais orçamentos do mundo, mas se a gente vai olhar o que ele ganha com estádio, não é tanto quanto os seus concorrentes. Eu acho que esse é um debate fundamental quando a gente fala de estádio, preço de ingresso, Europa, Brasil, onde quer que seja, que é até que ponto você está disposto a abrir mão do seu time ser mais competitivo para você atrair mais torcedores de outras classes econômicas, né? Um estádio mais barulhento, um estádio com pessoas que vivem mais aquele dia, ou você prefere atrair pessoas VIPs, parceiros comerciais, ter mais camarotes e ganhar muito mais dinheiro e ter, em teoria, mais músculo financeiro para você contratar melhores jogadores e ter um time melhor e mais competitivo. É um ponto de disputa, e conversando com torcedores alemães, tem muitos que estão satisfeitos com isso, né? Eles estão ok em abrir mão. O Bayern é uma exceção, mas outros, eles estão ok em abrir mão de contratar super jogadores e pagar super salários para poder manter essa característica muito bonita realmente, né? E muito nobre do futebol alemão, que é você ocupar estádios até a terceira divisão com preços muito mais acessíveis do que, por exemplo, aqui na Inglaterra. Eu acho que existe uma divisão muito grande entre o futebol do início do século XX e o futebol do início do século XXI. O futebol do início e até a metade do século XX, ele era feito só para os torcedores, né? Não tinha nem televisão, você tinha que ir no estádio, assistir o jogo, depois voltar para casa. Né? Como? E torcedores locais, né? Torcedores locais. Não eram clubes internacionais, né? Não tinha nem como viajar, você tinha que pegar um caiaque e atravessar o Atlântico. Então, os clubes eram feitos para os torcedores. Hoje em dia, os clubes querem ser, muitos deles, globalizados. Então, eles querem o torcedor global, eles querem gente de tudo quanto é lugar, é uma nova forma de ver e de consumir. E os torcedores alemães querem que o futebol seja mantido, como é um termo muito normal que a gente diga, raiz. Que seja mantido na sua essência, que seja para o torcedor, que seja para o torcedor local, que seja para manter as tradições e a razão dele ser, né? O futebol, no final das contas, tem uma razão de ser, que é para aquele torcedor. Aqui em Barcelona se critica muito a presença dos turistas, especialmente em Montjuïc. Dos 50 mil lugares, só 17 mil dessa temporada são ocupados por sócios. Os outros 30 mil, assim, 3 para 1 basicamente.
são ocupados por turistas e vira e mexe eles falam, pô, é um estádio frio que você vai que não tem torcedor local, o time goleano se vê abraçado com um japonês depois de um gol para ter alguma emoção, porque você não tem aquele sócio que você conhecia a vida inteira, ninguém conhece as músicas. Então é um problema que o clube está tendo, mas é um problema que está rendendo, mesmo sem o Camp Nou, 126 milhões de euros por ano. Quer contratar jogador, quer manter Lamine Yamal, quer manter o Pedri, tem um custo, tem um preço, e o preço muitas vezes é acabar abraçado Fred Caldeira com um japonês depois de um gol. Pois é, e isso muitas vezes esbarra numa xenofobia, né? Porque o cara acha que aquela pessoa, porque ela não se parece com ele, ela tá ali só para tirar fotos e visitar o estádio pela primeira vez, como se não fosse um direito dela também, né? Assim, se você quer que o Manchester City seja um clube global, você não pode virar as costas para um torcedor global, né? Assim, se você alimenta no japonês o sonho de conhecer o Etihad Stadium, você não pode negar a ele esse sonho quando ele for concreto, né? E também tem toda a hipocrisia de você aceitar o dinheiro de um dono internacional, desde que ele não roube o seu lugar enquanto torcedor internacional. É um debate que está muito grande aqui também. Tem vários protestos de várias torcidas inglesas com o aumento do valor dos tickets como ferramenta para você afastar o cara local que não tem como deixar de pagar, sei lá, 100 libras por temporada, ele não pode pagar 300. Quem vai pagar 300 vai ser o cara que vem de outro país, além de que, na visão do clube, não é só trocar um pelo outro porque o ingresso fica mais caro. O cara que visita pela primeira vez, ele vai comprar artigos na loja do clube, ele vai fazer o tour, então o match day dele fica muitas vezes 5, 6, 7, 8, 20 vezes mais caro do que o torcedor que vai lá toda temporada, todo jogo. Porém, a atmosfera fica pior. As pessoas não vão saber as músicas, as pessoas não vão cantar, não vão saber como que se comporta. A gente ainda não tem muito isso no Brasil, né? Até por ser um país de proporções continentais e ter muito menos turismo internacional do que os países europeus. Mas a gente vê uma guerra de classes também, né? Sim. Assim, o cara mais rico, muitas vezes ele não tem um contato com o clube diariamente que o torcedor que tem condições econômicas piores, mas que está lá todo jogo, tem. Ele vai lá mais para tirar foto e para postar que ele está no jogo do que para de fato viver o futebol. Eu acho que no Brasil a gente tem muito o futebol como entretenimento, algo legal para se fazer um domingo de tarde, uma quarta-feira de noite, que é ir para o estádio com seus amigos e assistir simplesmente. E está perdendo a paixão. Muitas vezes aqueles caras não são tão apaixonados, aquelas pessoas que vão não são tão apaixonadas como o torcedor que ia de qualquer jeito na arquibancada, na geral, para assistir. Então essa elitização e o aumento dos preços dos ingressos no Brasil tem feito também com que os clubes ganhem mais dinheiro com os estádios, eles têm ganhado muito mais dinheiro. A gente já fez aqui um Fred Beckler Speak, que a gente falava da potência econômica dos clubes brasileiros e parte muito por aumento de receita em estádio e de receita comercial. Os direitos de televisão no Brasil não estão subindo tanto como esses outros pontos, mas é isso, é a pessoa interessada em entretenimento e não na paixão. Então o estádio fica mais quieto, fica mais silencioso. Se o clube não entrega o entretenimento que ela está querendo, que é uma vitória, uma goleada, tem mais vaias, tem mais rum-rum dentro do estádio. Então também muda isso. Eu acho que o que se deve fazer é conseguir ter um bom equilíbrio entre você trazer esse torcedor de fora, ou você levar esse torcedor do Brasil, por exemplo, que quer o entretenimento, mas você também permitir que o apaixonado, que o abnegado, que o torcedor local vá. Porque o Barcelona, assim como é um clube global, ele é um clube de Les Corts, ele é um clube de bairro. O Barcelona é um clube do bairro de Les Corts. E aqui eles estão tentando promover algumas coisas, por exemplo, quem é sócio, claro que tem as vantagens, quem é residente, e na hora que você apresenta seu cartão de residente, você também tem vantagem para comprar ingresso para muitas partidas, para que as pessoas daqui também possam ter a chance de ir. É um estádio para 50 mil pessoas que está jogando o Barcelona. Daqui a pouco vai ser um estádio para 100 mil. O Santiago Bernabéu tem capacidade para 80 mil. Em 80 mil lugares, dá para acomodar todo mundo. Dá para acomodar vários tipos de públicos diferentes. Exatamente. O Liverpool tem um setor que é o dos mais baratos da Premier League. Porque ele faz questão de não virar as costas para pelo menos uma parcela do público, ainda que exista um debate entre a torcida do Liverpool, que o clube está aumentando muito os preços e o COP está perdendo um pouco. Tem muita gente preocupada com a atmosfera sendo perdida, inclusive em um dos estádios mais barulhentos do futebol inglês, que é o estádio de Anfield. É um ajuste fino e é um debate que sempre vai vai estar em pauta, porque os clubes querem ganhar mais dinheiro,
muitas vezes os donos não são do local e não entendem muito as tradições locais. E quando você abre mão do controle do clube para donos internacionais, muitas vezes você abre mão das próprias tradições, e é isso que a Alemanha tem conseguido evitar. Aliás, o que os clubes alemães conseguiram também uma vitória é que nos jogos de Liga dos Campeões o preço para a torcida visitante seja tabelado. Então, para você assistir Real Madrid e Bayern de Munique da última temporada, por exemplo, no Santiago Bernabéu, o torcedor do Real Madrid teve que pagar 150 euros, mas o torcedor do Bayern pagou 50. E quando o Bayern foi jogar contra o Shakhtar Donetsk esse ano, e o Shakhtar está jogando na Alemanha, em Gelsenkirchen, e que eles subiram o preço dos ingressos, os torcedores do Bayern que já tinham reservado devolveram tudo até que o Shakhtar baixasse a um preço justo também para que os torcedores do Bayern pudessem Eles pagar. são muito organizados, né? É. Muito legal. Então, o fato de que na Inglaterra é um preço, na Alemanha é outro, na Espanha é outro, a UEFA definiu que para os visitantes vai ser sempre 50 a 60 euros para ficar justo de quem viaja poder acompanhar seu time e não estar sujeito ao que o clube mandante queira praticar de preço de ingressos. Maravilha, Marcelinho. Está tudo dentro de contexto? Fred Caldeira, seguinte. Primeiro que tem um que a gente, antes de começar a gravar, a gente começou a conversar e que eu achei interessante, que é a quantidade de estádios na Inglaterra que são do século XIX. Que tem o Goodson Park ainda, a partir da próxima temporada não, Anfield, Villa Park, o estádio do Newcastle, do Fulham, pelo menos 5. Ainda tem mais, Anfield, cara. Pelo menos 5. Anfield, olha aí, 6, já tem mais de um terço, mais de um quarto da Premier League. Enfim, é onde o futebol foi criado e eu acho bonito que esses estádios continuem aí, né? Assim, Você conhece em certo todos eles? momento, eu conheço todos eles. Eu nunca fui no jogo de futebol no Craven Cottage do Fulham. Eu já fui num treino da seleção brasileira. Você foi no jogo? Foi. Arquibancada de madeira. Arquibancada de madeira. Eles acabaram de expandir, né? Inclusive é o ingresso mais caro de toda a Premier League. É uma área muito Eles nobre de acabaram de Londres, expandir. né? É um clube Exatamente. rico, Fulham, assim, não rico clube como dinheiro, mas é um clube É um da elite. da elite. Inclusive tem uma piada entre os torcedores ingleses, porque muitos viajam, né? Para estádio, para outro e tal. E sei lá, um torcedor de um clube menos de elite que o Fulham, os caras vão no trem com a cerveja barata, com a batatinha barata e tal. E eles tem uma piada que são os torcedores do Fulham viajando para outro jogo e eles na primeira classe do trem com uma garrafa de champanhe e com camarões, assim, conseguindo... Então é a piada que o Fulham faz parte da elite e de fato faz. Esse foi o primeiro Out of Context, que é um pouco improvisado, mas o que eu queria trazer mesmo é a história do Camp Nou, da evolução dos campos do Barcelona e do apelido Culé. Eu não sei se eu já contei aqui, eu tenho a impressão que já. Ou então eu tenho a impressão que eu já contei essa história 1 milhão de vezes. Que é o seguinte, o primeiro estádio do Barça chamava Camp de la Indústria. E eu morei nesse estádio. Rapaz, não sabia disso. Que maneiro. Eu morei de 2016 a 2021, por 5 anos, em um apartamento em Barcelona que era no quarteirão onde era o primeiro estádio do Barcelona, Irado. no início do século XX. E o meu prédio ficava exatamente onde era a entrada. Carré de Paris, quem quiser buscar aí, antes era Carré de Indústria, Carré de Paris, entre Villarroel e Conte de Urgel. E eu morava no meio do quarteirão e a entrada do estádio era no meio do quarteirão. E aqueles estádios de antigamente, eles, como a gente disse no início do programa, tinha muro de um lado, tinha barranco do outro. Então ele não era completamente fechado como os estádios de hoje. E do outro lado da rua, que era na Carré de Londres, tinha um muro, não tinha arquibancada. E os torcedores ficavam sentados no muro para ver o time jogar. E como eles ficavam sentados, do lado de fora do estádio via o cofrinho de todo mundo. Então via o culo de todo mundo. Isso é bom demais. Por isso o Barcelona virou o time culé. Virou o clube culé, porque se viu o cofrinho. O clube do cofrinho. É o time do cofrinho. O apelido da galera é cofrinho. Bom demais. Culé, basicamente, é cofrinho. Enfim, aí depois o Barcelona foi jogar no campo de Les Corts, foi jogar depois no Camp Nou, porque o Barcelona contratou o Kubala, jogador húngaro do início dos anos 50. Ele era muito bom e o estádio ficou pequeno para ele. O Barcelona construiu um novo estádio, bem maior, para que todo mundo que queria ver o Kubala jogar pudesse. E aí naquela época era isso, ganhava dinheiro com venda de ingresso e com sócios. E aí o Barcelona se tornou uma grande potência. E o que significa Camp Nou?
estádio novo, campo novo. Novo, Campo Novo. E agora vai ser o Camp Nou. No Camp Nou. No Camp Nou. E é engraçado porque não é Camp Nou Sim. e nem New Camp, como só o Luciano do Vale chamava. Eu não lembrava disso, ele chamava New Só Camp. ele. New Camp. Porque é em inglês, né? New Camp, Camp Sim. Nou. Então não é Camp Nou. E Nou é novo e também é 9. Também pode ser Campo 9. Campo Lewandowski. Eles têm a mesma palavra para duas coisas completamente diferentes. Rapaz, então se você contrata um novo 9, você contrata um no. No, no. A mesma coisa é 10 e deu. E 10 e Deus. Olha só, rapaz. Então o Maradona... Deu e deu. Messi. O Messi, exatamente. Pô, legal. Cara, o meu out of context rapidinho, e quase improvisado também, é sobre esse plano do Manchester United de ter o New Old Trafford. Muito se pergunta e se perguntou aqui como que o United ia fazer, enquanto constrói o novo estádio, onde que jogaria, né? Aparentemente o plano é construir o novo estádio do lado do atual, podendo jogar no atual enquanto o novo é construído. Porém, em certo momento, se perguntou se talvez tivesse que buscar um novo campo, né? Por exemplo, o Tottenham jogou muito tempo em Wembley, enquanto construía o novo estádio, porque teve que demolir o White Hart Lane durante um período. O Manchester United poderia, por exemplo, jogar no Etihad Stadium. Seria uma possibilidade, né? E não seria a primeira vez que o Manchester United jogaria no estádio do Manchester City. Isso porque, durante a Segunda Guerra, os alemães bombardearam Old Trafford e o Manchester United ficou 2 ou 3 temporadas sem jogar no Old Trafford porque não conseguia reconstruir em meio à guerra e teve que jogar em Main Road, no antigo estádio do Manchester City. Então não seria a primeira vez que o Manchester United teria que jogar no estádio do rival local. Não é o grande rival, a gente sabe que o rival histórico do Manchester United é o Liverpool, mas aparentemente não haverá uma segunda estadia no estádio do Manchester City. Jogar no estádio do United de Manchester eles não querem, né? Pois é, jogar para 5 mil pessoas eles não... Acho que não vão querer jogar. Mas que tá merecendo, tá? Exatamente. Tá merecendo. Você pega 5 mil pessoas que não estão se comportando, 5 mil pessoas que fizeram algum tipo de contravenção e colocam pra ver o Manchester United jogar, não seria injusto, não. Exato. E aí teria uma pressão de verdade nos jogadores, né? Também. Se coloca o pessoal mais revoltado ali, não sei como é que seria a questão de pichação, né? Acabou o amor. Carro de jogador quebrado. Love is in the end. Love is in the end. Na, 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 na. A nossa indicação de hoje, Marcelinho, é uma que só com a voz do André Henning pra gente ter uma total noção do tamanho The Last of Us! Exatamente. Exato. Você foi bem, hein? Eu tô treinando. Você tá treinando. Eu fiz com a mão no queixo, hein? Se eu tivesse me esforçado... Vamos lá, de novo então, sem a mão no queijo. Então vamos lá. The Last of Us! Fantástico. A segunda temporada de uma das séries mais aguardadas do ano já está na Max. E é claro que a gente está falando do passado de Joel e Ellie, que esse passado chega para confrontá-los em um mundo ainda mais perigoso e imprevisível. Toda escolha tem seu preço. Que mensagem, que ameaça, né? Na verdade, É uma que tá muito boa legenda nessa para Instagram, inclusive, né? série. Exatamente. Você coloca uma foto com qualquer contexto, jogando bola, toda escolha tem seu preço. Toda escolha tem seu preço. Tomando um açaí, toda escolha tem seu preço. Exatamente. Foto de família no Natal, toda escolha tem seu preço. Foto da ressaca. Toda escolha tem seu preço. Tem seu preço. O primeiro episódio já está disponível na Max, tá? The Last of Us. Segunda temporada. Abrilhantada pelo nosso querido André Henning. Inclusive, hoje, né? Não sei se ele tá hoje no jogo da Champions ou só amanhã na quarta-feira, mas essa chamadinha especial do André Henning estará na nossa Liga dos Campeões, como esteve na semana passada. Exatamente. E agora o que estará é o resumo. Fred Caldeira, como que você resumiria um estádio? Depende do estádio. Né? Tem estádio que parece mais uma biblioteca, de tão silencioso. Tem estádio que parece um teatro,
de tão apático e tem estádios que de fato trazem pra gente aquela atmosfera absolutamente maravilhosa, que cada vez fica mais ameaçada com o aumento de preços, né? Eu acho que no fim das contas a gente traz aqui como que os clubes estão pensando e como que os torcedores estão reagindo, e essa queda de braço, ela muda de país em país, né? Para entender como que os novos estádios serão ocupados. Acho que no fim das contas é sobre isso, né? Quem que vai ter acesso ao novo Camp Nou? Quem que vai ter acesso ao novo Old Trafford? Como que os clubes vão atender a demanda local para não esquecer das próprias raízes, enquanto também tentam atender a demanda global para ganhar mais dinheiro. Eu acho que essa é a conta que se deve fazer. A gente não pode esquecer do nosso torcedor, a gente não pode esquecer de onde a gente veio, mas a gente também precisa pensar para onde que a gente está indo. E não é todo clube que pode, e não é todo clube que quer. Tem cidade que não é muito visitada, tem clube que não é muito atrativo para o público externo, então o que tem que fazer é defender o máximo possível o seu torcedor. E muitas vezes os clubes brasileiros, por exemplo, não tem que se espelhar nos clubes europeus porque o público dele é diferente. O público de um clube do Brasil é diferente do Real Madrid, do Barcelona, do Manchester United. Assim como o Paris Saint-Germain ganha dinheiro de outra forma, que o Bayern de Munique ganha dinheiro de outra forma, como Inter e Milan deveriam ganhar dinheiro de outra forma, e a mesma coisa a Roma, a Fiorentina, a Lazio, o Napoli agora tem alguma reforma no Diego Maradona, mas ainda assim, todos têm que entender o seu público e trabalhar ele bem, e tratar ele bem também. E tratar ele bem é tratar, inclusive, com preço justo, com preço que ele possa pagar, com que ele possa ir. Tem muito jogo aqui, quando o Barcelona manda os jogos do feminino, antes no Camp Nou e agora no Estádio Olímpico de Montjuic, que é o público mais legal que tem, porque é o jovem. Porque esse público, quem tem 18, 17, 20 anos, não tem dinheiro para pagar. Essa galera tá saindo da escola, não tem 100 euros para pagar num jogo de futebol. Então, quando que eles foram? No jogo do feminino, que custava 10. E aí a gente sentia o Camp Nou balançar. Uma atmosfera completamente diferente de um jogo do masculino. Então você sentia os culés balançando. Exatamente. Você imagina isso em Belém do Pará. Por que não podia ser aí o estrago que não podia causar esse tipo de torcedor no Mangueirão? É verdade. Balançar sem parar. É verdade. É verdade. Que o Barcelona nunca... Quer dizer, tomara que mande um jogo no Mangueirão, né? Porque... Exatamente. Você imagina os culés sentindo o Mangueirão balançando? 90 minutos? Às vezes balança 3 já é o suficiente, Fred. Exatamente, né? Três gaitadas e acabou o forró. E acabou. Você faz o que os outros 87 minutos? Fica vendo futebol. Eu nem consigo voltar pro resumo, acho que já acabou. Eu acho que não precisa voltar pro resumo, porque esse fim ele resume inclusive o nosso programa enquanto existência. Exatamente. Balançando e os outros 87 minutos esperando acabar. 13 minutos balançando, os outros 87 minutos. Toda escolha tem seu preço. Toda escolha tem seu preço. Fica aí a legenda pra vocês dessa terça-feira. Exato. Frederiquinho, a gente volta terça que vem, hein? Maravilha. E boa Champions, boa definição de semifinalistas nessa terça-feira e nessa quarta-feira. Até porque só tem uma semana de pausa pro começo das semifinais. Então vamos que vamos, Marcelo Beckler. Uma boa semana de Champions para todos nós. Até a próxima terça.